Vamos lá, então. Ô, Fernando, só para a gente começar, você que é um especialista, né, e por isso que eu gosto de procurar um especialista, porque hoje na internet o que a gente mais vê é cada um falando de uma forma, né? Então, você da Pluriconsultoria, que conhece muito, eu queria que você fizesse uma primeira análise desse demonstrativo financeiro que foi divulgado pelo Cruzeiro até maio de 2020. Eu acompanhei a live do seu canal e todo mundo sabe que é uma situação muito complicada que passa o Cruzeiro e ainda com reflexo de tudo que aconteceu. Queria que você fizesse um balanço deste balanço até 2020. E obrigado por aceitar o convite e por estar aqui no meu canal, Fernando. Imagina, Samuel, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente para falar do futebol mineiro e falar do Cruzeiro, né? Bom, o balanço em si é um balanço muito negativo, né? Ele mostra ainda a continuidade daquela crise financeira da gestão anterior, né, do Cruzeiro, daquela gestão que gerou aquele mega prejuízo que tanto nos assustou no final do ano passado, né, um prejuízo, o maior déficit de um clube de futebol na história do país, né, de batendo quase 400 milhões de reais. E esse ano, quer dizer, é um balanço que vai até maio, né, para fazer o corte de gestões, né, do Cruzeiro, e que mostra ainda a continuidade, né? O que a gente percebe, via de regra, os números eles pioraram sensivelmente, inclusive em relação ao número anterior, mas acho não, né? A análise é que a nova gestão, corretamente, no meu modo de ver, decidiu fazer um corte, né? Quer dizer, e realmente fazer as provisões necessárias daquilo que pode vir ainda a acontecer, porque, como a gente diz, né, isso se fala muito, por exemplo, é muito aplicada à política, né, a célebre frase de Maquiavel, né, faça o mal todo de uma vez só. E, de fato, é isso que tem que ser feito. Você tem que pegar toda a potencial notícia ruim que pode vir, por exemplo, as provisões do ponto de vista trabalhista e tributários, e jogar isso tudo já nesse balanço. E a partir daqui você realmente fazer o corte e começar o saneamento do clube. Estamos falando de um déficit de 259 milhões de reais nesses 5 primeiros meses. Estamos falando de uma queda de receita de 60%, uma queda brutal de receitas, né? Mais um corte de despesas, principalmente as despesas com pessoal, de 55%, e estamos falando de um endividamento líquido, esse sim o número mais chocante, de R$ 1 bilhão, o primeiro clube brasileiro a atingir a marca de R$ 1 bilhão de endividamento líquido. Ô, Fernando, você até respondeu que muitos questionamentos, né, ali principalmente no Twitter, e aí o pessoal falando sobre refundar o clube. O que você acha que o Cruzeiro vai precisar fazer? O que vai precisar acontecer, além de todas as coisas, de voltar para a Série A, que é o principal no momento, para voltar a ter uma receita? O que você acha que é o principal a ser feito a partir de agora para o presidente Sérgio Santos Rodrigues? Olha, o principal é fazer aquilo que a nova gestão do Sérgio já vem anunciando que vai fazer, né? Que é o seguinte: como é que você tira um clube brasileiro do buraco, do abismo financeiro? Bom, primeira coisa é o seguinte: você transforma a base no centro do teu clube, né? Tanto para você poder reduzir o custo do elenco, né? O custo de manutenção do elenco e de formação, como para você se aproveitar da maior vantagem competitiva do futebol brasileiro, que é ser o maior fornecedor de atletas do mundo. Nós temos um momento muito propício, que é um momento em que a taxa de câmbio do real está muito desvalorizada em relação ao euro, ou seja, jogador brasileiro em euro está muito barato, e por maior que sejam essas dívidas de um clube como o Cruzeiro, são dívidas pagáveis. Quando me perguntaram ontem, você acha que a situação é solucionável? Acho. Assim como o clube foi para o buraco, o clube pode sair do buraco. Como? Precisa mudar muita coisa, né? Quer dizer, primeiro, do ponto de vista da gestão e da governança, tudo que precisa ser feito para garantir a transparência,
a lisura dos contratos e tudo mais. Eu acho que nisso o processo já está em andamento, né? Esses dirigentes que causaram isso, o ideal seria que houvesse algum tipo de punição, porque não se pode fazer um negócio desse com um clube. É a maior destruição que eu já vi de um clube num espaço tão curto de tempo no Brasil, negócio realmente inacreditável, né? Acho que transformar a base no centro do negócio, quer dizer, tem questões administrativas e de gestão, por exemplo, dos R$1 bilhão de endividamento do Cruzeiro, R$200 milhões são provisões. Essas provisões podem realmente virar dívida, podem virar acordos, né? Então, aqui, nesse trabalho das provisões, o Flamengo fez muito bem isso na gestão, quando começou a gestão Bandeira de Melo. No trabalho das provisões, você pode reduzir o endividamento de uma maneira substancial. O Cruzeiro está se cercando de pessoas do mercado, que é muito positivo para você fazer um trabalho também de resgate de marca, e obviamente subir para a primeira divisão é imperativo, né? Porque aí a tua receita é de outro patamar. Na primeira divisão você tem cotas de TV de transmissão de R$6 milhões, quando você vai para uma primeira divisão, o Cruzeiro volta àquelas cotas de sempre. Então, é esse conjunto de ações. Agora, hoje o que eu digo é o seguinte, quer dizer, você não pode no Brasil você ser clube de futebol viável economicamente se você não tiver uma categoria de base muito forte, tanto para você gerar atletas para o teu elenco, quanto para você gerar uma receita. E, de novo, R$1 bilhão de endividamento líquido são 150 milhões de euros. Clubes que trabalham bem a base conseguem fazer essa receita ao longo de um período não muito longo, tá? Só queria fazer um parênteses aqui, um adendo, o Samuel, a esse ponto que você colocou, essa questão de o Cruzeiro deveria ser refundado, isso é absolutamente surreal. O Cruzeiro é uma marca gigantesca, um clube com uma torcida, uma tradição enorme. Você não pode manchar a história do clube recriando ele com outro nome, porque tem exemplos na Escócia, porque tem exemplos na Itália. São situações completamente diferentes, sem dizer que a legislação brasileira não iria permitir que você fizesse uma operação simplória de separar dívidas de um clube antigo e refundar um clube novo e achar que a coisa vai andar assim. Então, isso não faz sentido do ponto de vista jurídico, não faz sentido do ponto de vista financeiro, da lógica, porque o clube tem como conseguir sair, ele tem marca, tradição e torcida, e, obviamente, você não pode botar isso em risco, porque a base da reconstrução do Cruzeiro é uma nova gestão, a sua tradição, a sua torcida e a sua história. Hoje, Fernando, você falou aí sobre esse processo. Das dívidas do Cruzeiro, o que você acha qual você acha que é aquela mais preocupante? Porque, por exemplo, a dívida da FIFA não dá para você correr. Dívida trabalhista, você citou aí o Flamengo, e eu estava pesquisando, o Flamengo fez um ato trabalhista, eram mais de 600 ações, e tirou uma parte da receita e foi pagando. Isso aí é uma chance que o clube tem para resolver. O Cruzeiro tem hoje muitas ações, são mais de 130 na Justiça do Trabalho. A questão da dívida fiscal também, que é uma outra importante com a União, mas o clube vem conversando, de repente você pode conseguir uma transação e aí também destinando uma parte da receita para solucionar isso. Qual que você acha que é a dívida mais preocupante do Cruzeiro? É a questão da FIFA, é de empréstimo, dívidas a curto prazo? Como que você pode elencar isso aqui para a gente? As duas, com certeza, as duas piores, né? A trabalhista é certamente uma dívida complicadíssima, porque é uma dívida que você não tem como escapar. Se você for perder, ela vai te procurar, ela vai na base da penhora, ela acaba te bloqueando, ela asfixia o clube, né? E ela tem um custo muito grande por conta de multas, correção monetária, despesas jurídicas. Ela é um peso realmente muito grande. Então, a trabalhista é um drama sempre, né? Então, aí é o seguinte, há provisões enormes feitas pelo clube para novas dívidas trabalhistas, né? Novas reclamações trabalhistas que venham, né? E as reclamações que estão aí acontecendo. Falamos sobre isso até na nossa live, né? Você me colocou ali questões que você achava que viriam pela frente e de fato apareceram agora, né? Então eu coloco a trabalhista uma coisa muito sensível, e aí o melhor caminho sempre é o ato trabalhista, né? O Flamengo, o Vasco, vários clubes, os clubes do Rio se acostumaram com isso, o Coritiba está pedindo agora, é um negócio que é sempre recorrente, né? O trabalhista é um drama,
e merece uma atenção especial, porque realmente ele paralisa o clube. Segundo lugar, que isso que eu tenho colocado já nos últimos, de um ano para cá, eu tenho batido muito isso com os nossos clientes, os clubes e tudo mais, quer dizer, a nova dívida trabalhista do futebol brasileiro são as dívidas com clubes, né, Samuel? Antigamente isso era tudo enrolado, né? Era o modelo, você pagava, faz um acordo aqui, aí o clube pegava ali, as ações demoravam muito. Agora não, agora a FIFA tornou esse negócio um problema porque acaba virando punição dentro de campo, e punição dentro de campo é a pior coisa para o clube de futebol, né? Porque efetivamente pode levar você a perpetuar a crise financeira se você é punido dentro de campo e, por exemplo, não sobe para a primeira divisão, né? Então, o efeito da punição dentro de campo, ele é também um efeito potencialmente financeiro devastador. Então, em segundo lugar, vem essa dívida, sem dúvida, essa dívida com FIFA, com clubes, dívidas que possam gerar novos impasses com a FIFA. Então, o Cruzeiro tem um passivo grande dessa natureza também, né? E ele tem que atacar. Na sequência, Profut, a situação agora deu uma melhorada, porque surgiram as possibilidades, os caras estão mais abertos, né, a conversas, porque realmente houve uma mudança, né, a Covid trouxe essa possibilidade, então nisso é até positivo, vamos chamar assim, a possibilidade do clube poder negociar em bases menos complicadas como estava antes da Covid. Dívidas com fornecedores, dívidas com bancos e tudo mais, é o que eu digo o seguinte, essas você negocia, essas aí é caminhão de melancia, você está na estrada, o caminhão vai se ajustando, entendeu? Porque o mercado é um mercado ruim, o momento é um momento de crise, então aqui, um aperta daqui, o outro aperta dali, e vai rolando, dívidas com clubes, sempre de olho numa coisa que aí, sim, isso me preocupa, né, Samuel, que é o custo financeiro do carregamento, né? Vale lembrar que nesse último resultado do Cruzeiro, são 37 milhões de reais de perdas com variações cambiais, por exemplo. Então, o que acontece? O clube deve para clubes estrangeiros, principalmente, né? Ou em grande parte para clubes estrangeiros, não se protegeu, que é mais um erro da gestão anterior, não se protegeu do ponto de vista financeiro, não fez hedge dessas operações cambiais, ficou exposto, o dólar disparou e levou contigo uma carga de despesa financeira adicional de 37 milhões de reais, né? É óbvio, o dólar pode cair de novo e tudo mais, isso pode diminuir, ter um impacto um pouquinho, mas a situação atual do país não mostra que a gente vai ter uma melhora muito grande. Então, despesa financeira é sempre um problema, mas nesse momento, trabalhista e dívidas com outros clubes é o principal foco, seguido por Profut, que é um negócio que você consegue compor no longo prazo e jogar isso bem para o longo prazo, então aí você consegue diminuir a tua pressão, e fornecedores, bancos e tudo mais, meu amigo, vamos sentar, vamos conversar, pago quando posso, vou compondo e toca a vida. Fernando, você destacou ali alguns pontos, o gasto com o pessoal, que o Cruzeiro deu uma reduzida, com futebol, com clubes sociais. Tem alguma coisa positiva ali que já aconteceu neste início de ano para tornar o caminho um pouco menos complicado? Então, eu falava isso quando começou o impacto da Covid, Samuel, que a gente começou a quantificar, e eu colocava para o pessoal que o Cruzeiro já tinha sofrido a sua Covid no final do ano passado, quando caiu, né? Porque, veja, chega dezembro, o clube cai para a segunda divisão, tem aquela crise terrível financeira e tudo mais, imediatamente começa-se o processo de corte, né? Imediatamente. Então, o Cruzeiro, ele não precisou chegar na Covid para efetivamente começar os cortes. E isso ficou nítido nesse balanço, porque o que acontece? Se a gente tirasse todos os esqueletos que o Cruzeiro tirou do armário, né? Essa gestão, ela efetivamente tirou os esqueletos do armário, né? Pegou tudo que estava lá, os fantasmas, e mostrou. Realmente isso é o que tem que ser feito, né? É louvável. Né? Mas quando você olha do ponto de vista da estrutura de custos do Cruzeiro, o Cruzeiro reduziu a estrutura com pessoal, esporte amador, social, administrativo e tudo, em 55%.
Ou seja, a receita caiu 60%, a despesa caiu 55%. Precisa cair mais um pouco? Precisa. Mas ela teve um corte brutal. Quando a gente vê os balanços dos demais clubes brasileiros que saíram aí no primeiro semestre, né, não houve uma queda desse tamanho. As quedas foram de 15%, 20%. Por quê? Porque a Covid pegou esses clubes já com os caras com o elenco pronto, vão disputar campeonato, né? Não deu tempo para você fazer o corte, né? O Cruzeiro começou, eu costumo dizer, o rebaixamento a partir de agora, ele significa para cada clube que cair, é uma Covid nova, é um ano a mais de Covid. É isso que representa do ponto de vista financeiro. O Cruzeiro teve o seu efeito lá atrás, simbolicamente falando, né? Lógico. O Cruzeiro teve o seu efeito no rebaixamento e começou a fazer o corte. Esse corte é um corte muito violento, quer dizer, cortou 55% da despesa. Eu acho que vai ter que fazer mais, tá? Mas também é o seguinte, né? Você tem uma linha tênue que é o limite do que você corta e a competitividade que você mantém do time, porque você precisa subir, né? Então, você não pode ser totalmente cartesiano nessa hora e pensar o seguinte: olha, eu vou fazer a minha despesa encontrar a minha queda de despesa ser equivalente à queda de receita, porque se o clube não subir para a primeira divisão, o efeito financeiro será um ano mais com essa crise brutal de receitas, né? Então, é um desafio, Samuel. Eu diria para você o seguinte, e até colocar isso ontem na minha sequência de tweets lá: o torcedor, principalmente aquele que fica chateado e nervoso com a situação do clube, o torcedor, ele neste momento, ele tem que abraçar o clube. Ele tem que abraçar o clube. Porque, veja, colocaram uma gestão nova, que se dispôs a fazer um trabalho para limpar o clube. Começou esse trabalho agora. Eu, sinceramente, não queria estar na pele do presidente do Cruzeiro, porque pegar um clube com esse tamanho, com o que fizeram com o clube, é um desafio brutal na segunda divisão, certo? É um desafio realmente muito, muito grande do ponto de vista da gestão, né? E a torcida precisa abraçar o clube, porque o clube precisa subir. Então agora, meu amigo, é aquela coisa: você está numa crise, estão todos no mesmo barco, estão todos no meio do oceano. Se vocês começam a brigar no meio do oceano, no meio do barco, vai todo mundo morrer afogado. Então essa é uma hora em que o clube realmente precisa de paz, saber reconhecer da dificuldade brutal e volto a dizer, uma dificuldade jamais vista. Teve a crise do Flamengo. Olha, eu acompanho balanços de clubes desde sempre. A crise do Flamengo de 2012, esta do Cruzeiro não é igual. Ela é pior, ela é mais violenta. Porque aquela do Flamengo, o Flamengo estava numa situação absolutamente bizarra, mas o Flamengo, por exemplo, não foi rebaixado. Então, a crise do Cruzeiro é uma crise econômica, financeira, e é uma crise moral e ética, pelo que eles fizeram com o clube, e é uma crise esportiva. Então, o desafio dos novos gestores, cara, é um desafio muito, muito grande. E o clube as pessoas têm que ter a noção que não tem varinha mágica. Não tem varinha mágica. É um trabalho, vai ser um ano bem complicado para o Cruzeiro. Eu torço muito para que o clube suba, porque é uma marca poderosa e esse é um elemento para a reconstrução. Eu vejo o Cruzeiro como plenamente viável, como vários outros clubes grandes em crise financeira da mesma maneira, tá? E acho que vocês começam agora o Cruzeiro um caminho de reconstrução, mas ele não pode ser interrompido. Esse caminho que você disse, Fernando, o Cruzeiro já, dessa dívida na FIFA, o Cruzeiro quitou uma boa parte, fez alguns acordos. Quando que o torcedor vai começar a acompanhar? Você acha que no próximo balanço ou o Cruzeiro precisa ainda de mais 1, 2 aí para começar a dar uma melhorada, se tudo for caminhando da forma como você disse que tem que caminhar?
Eu acho que a tendência é que o pior resultado seja esse balanço de maio, tá? O pior resultado tende a ser esse. Eu te digo por quê. Porque esse balanço de maio é o balanço em que você, como eu disse, tira os esqueletos do armário, né? Então, os esqueletos, cara, tinha muita coisa ali que não estava contabilizada. Era essa a verdade, né? E aí o Cruzeiro pega isso e fala, olha, a fotografia, na verdade, é essa aqui, tá? E aí você tem esse corte. Daqui para frente, o que você tem? Você tem um clube com despesas já muito abaixo do normal e que acho até que vão continuar a cair. Acho que você vai começar a ter algum tipo de recuperação das provisões, porque realmente se provisionou muita coisa dentro da legislação, mas acho que aí, à medida que ganhos e acordos forem sendo feitos, você começa a ter resultados positivos. E o endividamento, eu acho que ele passa a ficar, de uma certa maneira, um pouco estancado, né? E botando um pouco um teto no curto prazo aqui, entendeu? Então, eu diria que eu acho que a pior fotografia é essa, desse momento, principalmente em o clube voltando para a primeira divisão, tá? Esse ano não vai ter muita mudança, porque é um ano de segunda divisão, né? Então, no final do ano, o que você vai ter? Eu espero uma redução desse déficit, né, acumulado de 259 milhões. Acho que o clube pode fechar com um déficit menor do que esse no final do ano. Você vai ter, porque as despesas já foram equacionadas, porque eu acho que você vai ter uma reversão um pouco das provisões. Para o ano que vem, isso vai ser fundamentalmente ditado pela volta do clube à primeira divisão. Voltando o clube à primeira divisão, as coisas no ano que vem elas são diferentes, porque a tua receita começa a entrar numa trajetória um pouco melhor. Então, eu acho que esse balanço ele é a fotografia, espero e acredito, analisando que ele seja um corte, seja o fundo do poço. Fernando, até para a gente fechar, para o torcedor entender, para o clube ele ser viável e tocar a vida dele, ele não precisa de, tem 1 bilhão de dívida, zerar a dívida totalmente. Dá para você, tipo o que faz o Flamengo hoje, eu acho que talvez seja o principal exemplo, né? O Flamengo ainda tem uma dívida, mas ele tem receita astronômica e ele conseguiu equacionar tudo da forma que o clube toca a vida normalmente até chegar em um quadro de não ter mais dívida. É por aí? Por aí, completamente por aí. Na verdade é o seguinte, dívida todo mundo tem, né? Os europeus, os clubes europeus são ultra endividados. Isso é uma característica, não só do futebol, como de qualquer negócio, né? Quer dizer, efetivamente você recorre a um crédito para poder tocar a tua vida. Quando que a dívida é um problema? Quando ela é muito grande, quando ela te asfixia no curto prazo, ou seja, ou eu pago a dívida ou eu pago o salário, né? Então, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que a tua dívida seja uma dívida de longo prazo, com custo o mais baixo possível, e que você consiga, utilizando uma parte do teu orçamento, amortizar essa dívida ao longo do tempo. O Flamengo deve aí mais de 500 milhões de reais. Então, assim, isso mata o Flamengo? De jeito nenhum. É plenamente administrável dentro da capacidade de pagamento do clube. Então, a dívida do Cruzeiro, nesse momento, ela é muito alta, ela tem que convergir a dívida para um patamar, ser alongada e ter o custo de carregamento dela diminuído, né? E, ao mesmo tempo, você tem que aumentar a receita, porque o que você tem que olhar é a relação entre a tua receita e a tua dívida, entendeu? Então, não é necessário pagar toda a dívida, você pode manter um nível de endividamento que esteja dentro de um patamar razoável, e esse é um ponto ultra relevante. Não é zerar, precisamos de 1 bilhão de reais. Não, você precisa ter um plano de pagamento dessa dívida ao longo do tempo e tomar as ações para que o mercado veja esse plano como crível, né? O mercado precisa ter confiança de que você vai pagar isso aqui no longo prazo. Beleza, Fernando. Muito obrigado. Estou acompanhando sempre aí o canal da Pluri. Sucesso para vocês e vamos ficar aí na torcida de que dias melhores virão com essa dívida do Cruzeiro para o clube voltar aí a viver uma vida normal. Muito obrigado, um abraço. Samuel, obrigado, viu? Um abraço para você e união para o clube aí, que é o que importa, viu? Parabéns pelo trabalho, campeão. Um abração.
Canal Samuel Venâncio. Oferecimento Nova Safra. Compre pelo Televendas, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa. Na Nova Safra, preço baixo é tradição.